E em destaque hoje, as cirurgias de rinoplastia, que buscam corrigir defeitos nasais, estéticos ou funcionais. A cirurgia de rinoplastia ganhou mais notoriedade com o advento da pandemia. No entanto, com a maior quantidade de procedimentos cirúrgicos realizados, uma problemática acaba por surgir. Uma grande porcentagem das operações são de correções, isto é, ajustes de operações mal sucedidas. E quem está conosco hoje aqui no nosso quadro Medicina e Saúde para falar um pouquinho mais sobre esse assunto é o cirurgião plástico, o Dr. Alan Landecker. Dr. Alan, bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, obrigado pelo convite. De uma forma geral, doutor, qual é o atual cenário de cirurgias plásticas no nosso Brasil? O cenário é de sempre expansão, com o Brasil sendo um dos 2 países com maior número de cirurgias plásticas no mundo, junto com os Estados Unidos. E dessa forma, uma decisão que realmente tem que levar muitos pontos em consideração. Quais seriam as medidas para evitar, por exemplo, doutor, arrependimentos ou, mais do que isso, sequelas envolvendo a realização de um procedimento cirúrgico, doutor, nessa parte aqui, a cirurgia plástica, né? A primeira coisa a fazer é realmente ver se é necessário fazer a cirurgia. Então, precisa haver uma indicação técnica muito clara e também uma motivação muito sincera. Quer dizer, o nariz precisa incomodar muito a paciente para valer a pena fazer a cirurgia. Segunda coisa é a escolha do profissional, que é o fator mais importante que determina o sucesso de uma cirurgia. Então, realizar somente com um super especialista em cirurgia de nariz. Outra coisa é fazer sempre em hospitais de alto nível com UTI e seguir rigorosamente as orientações pós-operatórias. Com essas dicas, minimiza-se as chances de problema. E esse cenário, doutor, que evidencia uma maior procura pelo procedimento, pela cirurgia de rinoplastia, mas, por outro lado, também trazendo essa confirmação, esse número grande, né, de correções de cirurgias, de operações mal sucedidas. O senhor também tem verificado isso no seu consultório, doutor Alan? Com certeza. 90% do movimento hoje do consultório é cirurgia de nariz e 80% dos casos são cirurgias de ajuste, como você mencionou. Isso tem ocorrido porque profissionais de outras especialidades, ou seja, não médicos, inclusive médicos sem a especialização adequada, têm realizado essa cirurgia de forma liberal, aumentando o número de complicações. Então vamos lá, vamos orientar os nossos ouvintes aqui no que diz respeito, quem sabe, né, agora uma sondagem, buscar mais informações, entender melhor a dinâmica e mais do que isso, conhecer melhor o profissional. Quais seriam, né, as dicas, as orientações para as boas práticas cirúrgicas de rinoplastia, doutor? Primeira coisa, escolher um super especialista em cirurgia de nariz, porque essa cirurgia tem muitas nuances e é muito importante que o profissional seja hábil em todas as técnicas. E a outra coisa muito importante é realmente o que a gente chama atenção, seguir fielmente as orientações pós-operatórias, pois um número grande de complicações, especialmente infecção, ele é oriundo do mau cuidado por parte do paciente após a cirurgia. 90% das pessoas que procuram o senhor, no primeiro momento, estão ali com essa orientação ou indicação para fazer a rinoplastia. E dali para frente, claro, também em muitos dos casos, principalmente para tentar fazer um ajuste de uma operação mal sucedida. Mas digamos que tudo ocorra bem, doutor. A recomendação para esse paciente que fez esse procedimento, que passou por essa correção, né, envolvendo aí o nariz, doutor, quais são as orientações no que diz respeito ao antes, durante e depois desse procedimento da cirurgia de rinoplastia? Bom, antes da cirurgia, o que temos feito é um muito severo de descolonização. Então, aplica-se uma série de produtos dentro do nariz para diminuir a quantidade de bactérias no local, para diminuir a chance de infecção. Durante a cirurgia, é importante usar sempre a melhor técnica dentro de hospitais seguros. E após a cirurgia, existem uma série de orientações que são fundamentais. Por exemplo, repouso absoluto por uma semana, começar as atividades físicas somente com 14 dias de uma forma lenta, não bater o nariz, não tomar sol e não usar óculos por 2 meses e tomar muito cuidado
com infecção, ou seja, evitando o contato com animais domésticos por um mês, evitar o uso também de unhas longas. Enfim, existe um compêndio de orientações que nós fornecemos aos nossos pacientes através de apostilas. Então isso é muito importante também, que o paciente tenha todo o amparo teórico por parte do profissional. Por fim, usamos algumas técnicas com antibióticos e produtos específicos dentro do nariz durante o primeiro mês para evitar infecção. Ressaltando que nesse momento da pandemia, o uso das máscaras aumentou o índice de infecções, então recomenda-se tentar usar o menos possível de máscara por um mês após a cirurgia. Olha que interessante isso que o senhor coloca aqui. Então, primeiro nessa questão, né? O paciente ele submeteu a cirurgia, depois está nesse processo pós-cirurgia, toda essa recomendação sendo feita, essa necessidade de evitar o contato com animais domésticos. Muitas pessoas têm em casa o seu gatinho, o seu cachorrinho de estimação, então tem que evitar durante um tempo esse contato direto com animais domésticos, a questão das unhas também, e aí chamando a atenção para o uso da máscara, a máscara podendo trazer a complicação ou trazer aí problemas relacionados com o pós-cirúrgico, doutor? Exato, a questão da máscara é mais ou menos intuitiva, porque quando nós falamos, né, a boca tem muitas bactérias, e aí você fala, né, com a máscara, e esse ar com muitas bactérias acaba entrando no nariz que está em cicatrização. Então é um ar de péssima qualidade, pois é um ar cheio de bactérias, úmido e quente. Então isso aumenta a chance de infecção. É muito importante que as pessoas sigam de forma muito, muito rígida as orientações pós-operatórias. E isso vale como alerta. Em geral, as pessoas precisam ter mais foco, mais atenção e seriedade quando encaram uma cirurgia plástica. Não banalizar o procedimento. O cirurgião perde o controle sobre o caso quando o paciente sai do centro cirúrgico, ou seja, depende totalmente do paciente o sucesso da cirurgia após a saída do centro cirúrgico. Então, realmente é uma parceria. Os pacientes precisam entender a importância do seu papel no pós-operatório para que o resultado final seja satisfatório. É verdade. E antes disso, não basta apenas querer, quando aqui focamos, por exemplo, numa vontade estética, uma correção estética do nariz, não basta apenas querer, tem que ser levado em consideração muitas outras evidências. A saúde, por exemplo, do paciente. Geralmente, doutor, vocês pedem exames, pedem realmente um acompanhamento mais apurado para conhecer de fato quem é esse paciente, para dizer se ele pode ou não fazer esse procedimento? Com certeza. A primeira coisa é a parte clínica. Então, todos os pacientes, eles só devem ser operados caso a anestesia seja segura, ou seja, uma série de exames de sangue, imagem e urina são realizados para testar essa segurança, e também nós analisamos com muito cuidado a parte psicológica. Então, pelo menos na minha clínica, todos os pacientes precisam passar por uma avaliação psicológica, pois essa cirurgia ela corre muito em paralelo com a psicologia humana. Agora, uma questão muito importante é que hoje o principal objetivo de uma rinoplastia é fornecer otimização estética e funcional. Então, o cirurgião deve ser hábil nessas duas áreas. Uhum. Doutor, pessoas com pressão alta, por exemplo, pode submeter a um procedimento como esse? A pressão alta, ela não desqualifica, ela não impede a cirurgia, mas desde que ela esteja controlada com medicação. Pacientes com pressão alta descontrolada não podem ser operados, pois o risco anestésico é muito alto. Existe uma idade recomendada para fazer uma rinoplastia, doutor? A rinoplastia ela pode ser feita a partir dos 16 anos, quando todas as estruturas terão atingido o seu pleno crescimento, e teoricamente não há limite de idade, mas desde que o paciente tenha condições clínicas para aguentar a anestesia. Importante também colocar dessa forma. Doutora, uma perguntinha que vem aqui da nossa produção também, o que seria o tratamento artesanal desse olhar especial para a cirurgia plástica? O senhor poderia responder para a gente? Sim, o tratamento artesanal numa cirurgia como rinoplastia é fundamental, pois é a cirurgia mais difícil da especialidade e eu sempre considero ela parecida com o trabalho de um relojoeiro suíço.
Então, não se pode fazer essa cirurgia a toque de caixa, priorizando quantidade ao invés de qualidade. Então, é uma cirurgia longa, difícil, que envolve a colocação de muitos enxertos de cartilagem e pontos de fixação, que deve ser feita somente por super especialistas, dessa forma artesanal que eu mencionei. Ou seja, exclusiva, né, com muito cuidado e perfeccionismo. Na rinoplastia, doutor, o paciente, ele pode escolher, por exemplo, a forma que ele mais ou menos idealiza, que ele imagina, que ele deseja para ter nesse novo nariz? Com certeza. Eu não tenho nada contra os pacientes que trazem fotos de atrizes, modelos, porque isso é interessante para mostrar qual é o senso estético do paciente. Então isso mostra se os pacientes preferem narizes mais imponentes, mais delicados, mas é importante sempre colocar ao paciente que é impossível você conseguir o mesmo nariz, pois cada pessoa tem uma anatomia específica. Agora, o planejamento cirúrgico, em geral, é feito pelo cirurgião usando simulação computadorizada. Então, nós tiramos fotos profissionais e nós realizamos medidas ali durante a consulta, fazendo com que o nariz proposto, né, através da simulação, se encaixe ao que as proporções faciais pedem. Ou seja, nós construímos ali na imagem o nariz que o rosto daquela paciente pede. Por exemplo, pacientes que têm um mento, né, o queixo e a testa bem projetados, precisam ter narizes maiores. Agora, hoje, o que acontece cada vez mais é a importância de um resultado natural. Então, leva-se em conta vários fatores, tipo a altura do paciente, a profissão, essas dimensões da testa e do queixo. Então, o bom resultado hoje em cirurgia de nariz é aquele que não é detectável. Doutor, e a respiração desse paciente? Ele consegue respirar bem após a cirurgia de rinoplastia? Sim, hoje as coisas melhoraram bastante com o desenvolvimento de novos curativos. Então, hoje nós utilizamos o splint, que nada mais é do que uma placa de silicone com um túnel embutido para que a paciente consiga respirar pelo nariz. Isso é uma grande evolução, pois antigamente usava-se tampão, né? Então um tampão de gaze que obstruía totalmente as vias aéreas, fazendo com que o paciente fosse forçado a respirar pela boca. Muito desagradável. E é uma cirurgia, quando se confirma realmente a realização desse procedimento, demora muito tempo, doutor? Qual o tempo aproximado para realizar a rinoplastia? O tempo envolve, basicamente, se for uma cirurgia particular, porque quando a cirurgia não envolve convênio, ela pode ser marcada assim que os exames permitirem. Mas quando nós colocamos o convênio junto a todo o processo, costuma haver um tempo de espera médio de 7 a 14 dias para que o convênio aprove toda a documentação. E quando eu digo documentação, me refiro à tomografia computadorizada, que comprova que o paciente tem um desvio de septo. Importante. E claro, dali para frente, depois de realizado o procedimento, né, doutor? Essa seriedade muito grande em atender às recomendações e orientações por parte dos médicos para também fazer, né, esse resultado acontecer de uma forma segura para o paciente e conseguir esse resultado o quanto antes, dessa segurança com o paciente, colocando em prática todas as orientações que recebem do cirurgião, né? Certamente. Como eu disse, é preciso fazer uma campanha muito séria junto aos pacientes e à sociedade, para que os pacientes entendam a importância de fazer a sua parte após qualquer cirurgia. Não é nem só a cirurgia plástica, é qualquer cirurgia. Pois, novamente, o cirurgião perde totalmente o controle sobre a situação após o término da cirurgia. Então, realmente, as pessoas precisam encarar como uma parceria entre o cirurgião e o paciente. Se os dois trabalharem da melhor forma possível, as chances de complicação são muito pequenas. Doutor, por exemplo, ali no seu consultório, já que o senhor afirmou que recebe muitos pacientes que buscam esse ajuste de uma operação mal sucedida, como é que é essa nova parte envolvendo esse paciente, fazer essa correção de uma operação que não deu certo, que não foi bem realizada? A primeira coisa importante é o amparo psicológico. Pois esses pacientes normalmente chegam com traumas significativos, porque muitos foram submetidos aí a várias cirurgias.
Então é muito importante que o médico saiba ouvir, amparar e realmente, usando uma expressão, carregar o paciente no colo para que ele se sinta seguro frente a esse novo desafio. A segunda coisa importante é realizar a análise clínica, a análise psicológica. Inclusive nós oferecemos muito suporte psicológico ao paciente após a cirurgia também, e finalmente a execução desse procedimento com as melhores técnicas possíveis para que seja o último, né, e que resolva o problema do paciente. E que assim seja de fato, com certeza. Doutor Alain, e aí nesse momento de pandemia também, né, esse crescimento de pessoas procurando, indo mais ao encontro de informações envolvendo a cirurgia de rinoplastia, que busca então corrigir esses defeitos nasais, estéticos ou funcionais, justamente porque a gente está mais em contato com o próximo através das telas, essas videoconferências, essas aulas online, e se vendo mais também através das telas, nesse contato com o próximo em tempos de pandemia. Doutor, estamos mais nos vendo, digamos assim, nos últimos tempos? Sim, tivemos esse fator, mas tivemos também, no começo da pandemia, vários artistas, devido aí ao cancelamento de shows, esse tipo de coisa, acabaram realizando o procedimento e veiculando resultados na mídia. Então isso fez com que o procedimento ganhasse popularidade. Outra coisa importante é que, com o crescimento de redes sociais, a importância de imagens, nós percebemos muitas pessoas abusando das selfies. E a questão das selfies é que, com o celular tão próximo do rosto, existe uma distorção do nariz, aumentando a largura da ponta e do dorso. Então essa imagem falsa, entre aspas, fez com que houvesse um maior desconforto em relação ao nariz e também aumentou o número de procedimentos. Olha que interessante. E diante dessa falsa imagem, então, como é que fica frente a frente um profissional da sua área, da sua especialidade, com esse paciente, para tentar colocar também a necessidade ou não de fazer esse procedimento, essa cirurgia de rinoplastia, doutora? Como eu disse, a parte psicológica caminha muito em paralelo a essa cirurgia. Portanto, fazemos uma avaliação muito cuidadosa do paciente antes da cirurgia, tanto o feeling do cirurgião, quanto a avaliação de uma psicóloga especialista na área. O que é muito importante realmente é verificar o grau de incômodo que o paciente tem. Nós sempre quantificamos de 0 a 10. Se o paciente tem de 5 para baixo, nós preferimos realmente não fazer a cirurgia. Então, qualquer cirurgia, os bons cirurgiões são aqueles que tentam não operar os pacientes. Esse tipo de cirurgia só deve ser feito se houver um incômodo muito significativo e também deve haver muita ênfase na correção da parte funcional e especialmente analisar os tecidos para ver se existe uma indicação real de cirurgia. Importante é que estamos falando, então, de uma das cirurgias mais difíceis da especialidade, no que diz respeito aqui à cirurgia de rinoplastia. Aos olhos de nós leigos aqui fora parece ser muito simples, mas não tem nada de simples, né, doutor? Tem que ter muita seriedade realmente ao confirmar a realização dessa cirurgia de rinoplastia, né? Com certeza, existem alguns conceitos muito importantes que os leigos não sabem. O primeiro deles é que o nariz ele não foi uma área muito bem construída pelo corpo humano, porque existe uma enorme variabilidade anatômica e um índice muito grande de problemas respiratórios, como desvios de septo, alterações anatômicas, né? Então é uma área que ainda está em evolução no corpo humano. Outra coisa importante é que depois da cirurgia, o nariz sofre a ação de várias forças que tendem a estragar o resultado, tipo o peso da pele, a contração do tecido de cicatrização, o fato de que nós mexemos muito no nariz, as forças respiratórias e a ação da musculatura regional. Então todos esses fatores tendem a estragar a cirurgia, fazendo com que seja necessário esculpir e fortalecer o esqueleto do nariz de uma forma muito sólida para que o nariz resista à ação dessas forças ao longo da vida do paciente. Então é uma cirurgia extremamente complexa, que deve ser feita somente por super especialistas. Isso aí, doutor Alain. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN, trazendo todos esses esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado.
Conversamos com o cirurgião plástico Dr. Alan Landecker, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética e da Sociedade Internacional de Rinoplastia. E hoje trazendo um pouquinho mais sobre essa cirurgia, né? A cirurgia de rinoplastia que ganha mais notoriedade com o advento da pandemia, cirurgia que busca corrigir defeitos nasais, estéticos ou funcionais. Mas segundo o próprio Dr. Alan, 80% dos procedimentos em sua clínica são correções, são realmente direcionados para atender pacientes que buscam ajustes de operações mal sucedidas.